Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o ódio à Santíssima Virgem Maria, o ódio à Nossa Senhora, é manifestado por alguns protestantes, né, não posso generalizar, dizer que são todos, tem se multiplicado ao longo da história, desde a Reforma até os dias atuais. No início da Reforma, até que os protestantes não demonstravam tanto ódio à Nossa Senhora. Por exemplo, o próprio Lutero. O próprio Lutero, ele não demonstrava ódio por Nossa Senhora. Pelo contrário, ele tinha uma grande devoção também à Santíssima Virgem, à Santíssima Mãe de Deus. Porém, o padre Leonardo ele vai dizer que não existe santidade sem amor a Maria. E um jovem protestante que tem um canal aí no YouTube vai dizer que essa frase do padre Leonardo é uma heresia. Não existe santidade sem amor a Maria. Aí esse jovem vai dizer que essa fala do padre Leonardo é uma heresia e que não existe nenhuma passagem bíblica que mostre que essa fala do padre, não existe santidade sem amor a Maria, não existe um versículo que sustente, que confirme essa fala, essa palavra do padre Leonardo. Só que o próprio jovem, pensando que está refutando o padre Leonardo, ele se contradiz. Ele vai dizer em que consiste a santidade e ao mesmo tempo ele se contradiz. Ele vai dizer que existe uma santidade, só que essa santidade não está necessariamente linkada a amar Maria. Mas o versículo que ele usa, a expressão que ele fala, o contexto bíblico teológico que ele usa para negar a fala do padre Leonardo, pelo contrário, corrobora com a fala do padre Leonardo. Veja, esse ódio ele se manifesta até de forma inconsciente, até querendo refutar a devoção à Santíssima Virgem Maria. Eles confirmam essa devoção, porém sem se dar conta, mas pelo único prazer de combater, eles se contradizem. Veja aí. Não existe santidade sem amor à Virgem Maria. Não existe Santidade não consiste no fato de amar Maria. Santidade consiste em amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Não existe... Veja como o ódio a Maria leva verdadeiramente à contradição, não tem como explicar. Veja, ele vai dizer que santidade não consiste em amar Maria. Ele vai dizer que santidade consiste em cumprir os dois mandamentos, os dois maiores mandamentos. Perguntaram a Jesus, um escriba, né, um mestre lá, né, um mestre da lei, perguntou a Jesus: mestre, qual é o primeiro mandamento e o maior mandamento? Jesus vai dizer: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E Jesus vai dizer assim: e o segundo, que está ligado a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então ele está dizendo, para refutar a fala do padre Leonardo, que diz: não há santidade, não existe santidade sem amor a Maria. Para refutar essa fala do padre, ele usa exatamente aquilo que o padre está afirmando. Ele vai dizer que santidade não consiste em amar Maria. Santidade consiste em amar a Deus e amar o próximo. Aí eu pergunto, a Santíssima Virgem Maria é ou não é nossa próxima? Santidade para esse jovem é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o próximo. Mas Nossa Senhora é ou não é nossa próxima? A Santíssima Virgem Maria é ou não é a próxima? Veja, o apóstolo São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim:
Nele nos escolheu. Nele quem? Em Cristo Jesus. Eu vou ler o versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus, em Cristo. Então, Deus Pai nos abençoou no céu com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, ou seja, em Jesus, seu Filho. Nele, em Cristo, nos escolheu, Deus Pai nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Como? Diante dele, no amor. Então, o amor é a fonte da santidade. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, se eu não me engano é Romanos 13 e 10, vai dizer que o amor cumpre plenamente a lei. Cumpre plenamente a lei. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 13, vai dizer que eu posso fazer tudo. Dar o meu corpo para ser queimado nas chamas, dar meus bens aos pobres, ter uma fé a ponto de transportar montanhas, fazer milagres. Posso fazer tudo. Se eu não fizer com amor, isso de nada adiantaria. Só, meus amados irmãos, que o apóstolo São João, na sua primeira carta, primeira carta de São João, capítulo 4, verso 19, deixa eu encontrar aqui. Primeira carta de São João, 1 Pedro, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19. Veja o que São João vai dizer. Capítulo 4, versículo 19. São João diz assim: quanto a nós, amamos, porque Ele, Deus, nos amou primeiro. No versículo 9 e 10 da primeira carta de São João, primeira carta de São João, capítulo 4, 9 e 10, vai dizer assim: nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou-nos seu Filho, como vítima de expiação pelos nossos pecados. Então, a santidade está exatamente dentro dessa, vamos dizer assim, dessa teologia dos dois primeiros mandamentos. E os dois maiores, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Inclusive, Jesus vai dizer: eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a santidade consiste exatamente no amor. Mas esse jovem, com a ânsia de refutar o padre Leonardo, ele não enxerga que a fala dele, que define o que é santidade, que é amar a Deus e amar o próximo, refuta a própria fala dele. Porque ele vai dizer, eu vou voltar aqui, veja, ele vai dizer: consiste em amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amar ao seu próximo como a ti mesmo. E amar o seu próximo como a ti mesmo. É nisso que consiste a santidade, ele diz. Não existe nenhum versículo que vai sustentar o que esse padre disse. Não existe nenhum. Ele está dizendo que não existe nenhum versículo para sustentar o que o padre disse. O padre disse que a santidade consiste em amar Nossa Senhora. Ele diz que não existe, veja, não existe, melhor dizendo, vamos colocar a frase do padre direito. Não existe santidade sem amor a Maria. Não é que a santidade consista em amar Maria, né? Mas não existe santidade sem amor a Maria. Essa é a fala do padre Leonardo. E ele vai dizer que não existe nenhum versículo que confirme o que o padre disse. Porém, ele usou um versículo, que é o versículo que está no primeiro versículo do capítulo 20 de Êxodo. Capítulo 20 de Êxodo vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, né? Não há outro além de mim. Por isso, deves amar, né, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. E amar o teu próximo como a ti mesmo.
E ele vai dizer que não existe nenhum versículo, se ele está citando o versículo. Veja, é incrível. E ele ainda vai dizer que a fala do padre é herética. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia. Heresia, meu amigo, é você querer usar o versículo que o padre usou, né? Pelo menos o padre não fala o versículo, mas ele vai dizer que não existe santidade sem amor a Maria, exatamente porque não existe santidade sem amar os irmãos, sem amar Nossa Senhora, sem amar os santos, sem amar o irmão protestante, né? Que mesmo com tanto ódio a Nossa Senhora, a gente tem que amar, porque Jesus disse, né? Amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, né? Então nós católicos temos que fazer isso, amar os nossos inimigos, né? Não que nós tenhamos inimigo, mas aqueles que se declaram nossos inimigos, e orar por aqueles que nos perseguem constantemente, porque isso é fruto de perseguição, somente, é só perseguição, é para perseguir a igreja, para perseguir a devoção à Santíssima Virgem Maria. Foi por isso que São Luís, escrevendo o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, esse livro ficou oculto, né? O próprio São Luís vai dizer no livro que Satanás faria de tudo para que aquele livro, aquele tratado sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria não fosse publicado. Por quê? Porque o ódio de Satanás contra a mulher, veja, contra a mulher e contra os filhos da mulher é palpável, é visível, né? E está aí, a todo momento, a todo instante. Então, meus amados irmãos, primeiro que esse jovem, ele contradiz todo o protestantismo, porque o protestantismo por inteiro vai dizer que não existe santidade. É isso, né? Deus abençoe, e nós podemos ver nitidamente que isso é nada mais, nada menos que o ódio constante à Santíssima Virgem Maria e, consequentemente, a nós, católicos. Amém. Deus abençoe.